Pode ser, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Eu quero fazer uma breve meditação com os irmãos num texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, especificamente os versos 45 até o 49. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, está aqui a nossa petição, né? Dá um clique no sininho, que toda vez que a gente postar uma canção evangélica, ou um vídeo novo, uma pregação ou uma reflexão como a que vamos fazer agora, você vai receber a notificação, né? Nos ajude, colabore conosco, converse conosco, poste aí embaixo aí nos comentários se tem algum trecho bíblico que gostaria de meditar conosco, né? De dialogar conosco, porque a nossa proposta, como eu sempre digo, eu faço questão de tirar 2 minutos, 3 minutos para deixar claro. A nossa proposta, meus irmãos, é hermenêutica bíblica, pegar a Bíblia para explicar a Bíblia, né? Há muitos anos atrás, né, o nosso pastor presidente tinha um programa chamado Abrindo a Bíblia. Eu leio o texto e explico o texto, tendo como base o próprio texto, obviamente sem deixar de esquecer toda a contribuição da história, da ciência, da geografia, da antropologia, etc. Tá certo? Mas a gente fica com a Bíblia sempre, né? A revelação de Deus é o norte, é o nosso norte para o céu, né? Não é pecado ler da Bíblia, né? A gente sabe que existem movimentos que dizem que a Bíblia é a boca de Deus e não pode grifar, etc e tal. Bom, de forma metafórica, sim, a Bíblia é a boca de Deus, né? Aberta ou fechada, grifada ou não. Há um texto que diz: examinar as Escrituras. Examinar é muito mais do que ler tão somente. Examinar é buscar as minúcias, mas não com a intenção de desacreditá-la, como alguns fazem, e o fazem muito bem. Mas nós, crentes evangélicos, temos que ler o texto buscando bases, não para confronto, mas para alicerce da fé. Amém? O texto que eu quero ler com vocês se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles, os guardas: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será também que vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Irmão, esse texto é muito forte e dói muito em meu coração, de verdade, dói mesmo em meu coração, de ver o destrato, o desdém, o descaso, a arrogância, a prepotência, a jactância que os fariseus e o sinédrio, porque eles estavam em reunião aqui e mandaram prender Jesus, lidava com o povo. Eu já disse aqui num outro vídeo que quando o Antigo Testamento, né, é comumente chamar o Criador de Jeová, né? Hoje todo mundo sabe que Jeová é um equívoco, e o certo, o mais próximo, o certo não, né? O mais próximo seria Yahvé ou Javé. Então quando Davi fala o Senhor é o meu pastor, ele fala Javé Raá, e a palavra Raá tem raiz em grama. Por isso que a ovelha se sente confortável, né? No Salmo 23 ele vem elencando uma série de circunstâncias de por que ele estava tranquilo na presença de Raá, o Supremo, né? O Eterno, e o Eterno é o meu pastor. Ser líder, ser pastor, não é usar as ovelhas, é prover, é ser alimento para elas. O papel principal da pregação é ensinar o povo, é dar base, alicerces, fundamentação bíblica para o povo. Por isso
Nesse momento, homens, esses guardas falam: jamais vimos alguém falar como ele. E no final de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, a multidão se maravilhava porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele ensinava quem? O povo. É só ler isso, capítulo 5. O capítulo 7 é o final do sermão que começa no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Isso para mim parece ser tão simples, mas cria-se todo-se uma bruma, né? Uma névoa de superioridade pastoral, né? E hoje, sem nenhuma crítica, né? Ninguém mais quer ser pastor, agora é bispo, apóstolo, etc. Não é uma crítica, é só uma observação, por favor. Não me interpretem mal, né? Porque parece que ser pastor é pouco, né? Ser pastor é pouco. O papel da liderança é ensinar o povo. Por isso, águas tranquilas, pastos verdejantes, o azeite transborda, né? Por isso, Efésios capítulo 4, 11, ele mesmo chamou um para apóstolo. Apóstolo aqui são os missionários, fundadores de igreja, né? Por isso eu digo que não há nenhuma crítica em alguém, né, ser consagrado a apóstolo. Se é fundador, ele é o apóstolo. Só não pode mistificar o termo, ok? Então, apóstolos, né, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Ou seja, nem todo pastor ele é um ensinador, ele é um mestre, mas a igreja tem que ter um mestre, e nem todo mestre é pastor, obviamente. Porque o povo precisa ter base de fé, para que não aconteça isso. O analfabetismo bíblico, essa dependência, sabe, da liderança. E a liderança, algumas, obviamente, não todas, graças a Deus, aproveita desse expediente, né? Você está debaixo da minha cobertura, entre outras coisas que a gente ouve aí, que chega a dar um certo asco, né? Eu estava num determinado lugar aí, numa igreja, onde a liderança é apóstolo, bispo, presbítero, tem um elenco assim, e eu era apenas um convidado lá, e o músico, pobre músico, ele tem que chamar todo mundo pelo título, né? O bispo, o presbítero, o apóstolo, o pastor, o diácono, o evangelista. Quando ele chegou em mim, ele viu, eu era convidado, eu estava entre a liderança. Ele disse: irmão, eu chamo o senhor como? O senhor é apóstolo? Ele falou para mim: o senhor é bispo? Como é que eu chamo o irmão? Eu me compadeci dele. Eu não estou rindo que é engraçado, é irônico. Eu falei: me chama de irmão. Ele olhou para mim, ele não sabia o que dizer. Eu falei: me chama de irmão Edson. Quando chamavam Jesus de bom, ele: bom é Deus. Jesus nunca foi chamado de grande pregador, ele era chamado de mestre, bom mestre, porque ele ensinava. Voltemos para a Bíblia, meus irmãos, meus amigos, ouvintes. Vamos ler as Sagradas Escrituras, né? Estamos em janeiro, dá tempo ainda até dezembro, porque está escrito no capítulo 12 de Apocalipse: eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, remir nossos pecados, e pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho é estar pronto para vencer a tentação pela palavra de Deus. Eva caiu, Satanás usou a palavra de Deus para tentar Eva. E olha que interessante, o mesmo Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Eva, todo mundo sabe, ela veio de uma situação milagrosa, veio de Adão. E Jesus, todo mundo sabe, embora 100% homem, 100% gente, como o texto deixa bem claro, Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi reconhecido em figura humana. E na primeira carta de João ele fala: tocamos nele. Se fosse um fantasma ou um ser celestial, né? Se Jesus não fosse um homem, não poderia ser tocado. Isso é lindo, meus irmãos, isso é lindo, lindo demais. Então voltemos para as Sagradas Escrituras e façamos como Jesus. Vamos ensinar o povo, salvo pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Eva foi tentada,
Jesus foi tentado. Eu e você seremos tentados pelas Escrituras. Um aluno meu foi pregar num lugar aí, uma pessoa falou para ele que a pregação dele era ultrapassada, porque era muito bíblica. Ele tinha que pregar posses, conquistas. Ele ficou chateado, coitado. Ô pastor, me chama professor. Ô professor, a minha a minha pregação é ultrapassada, que eu tenho que falar de conquistas, de vitórias. Falei, não esquenta não. Continue na sua pregação ultrapassada, biblicamente, e deixa ela lá com uma pregação de autoajuda, né? Você é uma bênção, você é bom, você não sei para a cabeça não cauda. Irmãos, a autoajuda retira Deus. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi autoajudar-se, humanisticamente ajudando-se. Aí Deus vem e Deus tira, não, está errado, você tinha que ter pedido para mim. Deus não aprovou a veste de Adão e fez outra, até para aplacar a sua ira. Ele ensina, aquilo ali é Deus é uma ação pedagógica, né? Mata um animalzinho, faz o padrão, erva, e provavelmente para todos os seus filhos. Começa ali o sacrifício, não começa com Caim e Abel, começa ali, para aplacar a ira de Deus. Amém? Deus ilumine a vida de vocês. Seu irmão em Cristo, pastor Edson, despedindo-se, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Converse conosco, se inscreva no canal, pode colocar aí, gostou, não gostou, concordou, não concordou, amém. É uma leitura, posso estar equivocado, nesse momento eu tenho certeza que não estou, mas de repente você pode me ajudar, trazendo uma luz sobre aquilo que eu falei. E nós, porque não existe duas verdades, hein? Só existe uma. Por isso vamos dialogar. Fique na paz do Senhor, seu irmão em Cristo, pastor Edson.